E agora eu tenho a honra de entrevistar a dona do negócio. A pessoa que primeiro empreendeu para que tudo isso acontecesse. Verdade. Carol, responsável, idealizadora do Espaço 46. Hoje a gente comemora 10 anos. Como é chegar nesses 10 anos, Carol? Primeiro, não dá pra acreditar. Toda hora a gente tá sempre gravando e relatando, e através de depoimento, um pouquinho desses 10 anos. E aí parece que a ficha não cai, sabe? 10 anos, 10 anos, 10 anos. E aí eu volto umas páginas, e aí eu acabei de gravar um vídeo compartilhando isso, que tipo assim, em 2015, quando a gente inaugurou a nossa loja, a loja não tinha mercadoria, não tinha loja. Eu tava toda endividada, porque a gente foi pra um ponto muito maior. A gente não tava preparada pra abrir, eu tinha uma parceira, uma sócia na época. E eu lembro que no primeiro coquetel da gente, a gente pediu pras nossas mães levarem alguma comida, porque a gente não tinha dinheiro pra proporcionar um buffet pras pessoas. Rolou um lanche coletivo. Exatamente, um lanche coletivo. E aí a gente pediu pras nossas mães fazerem. O ar-condicionado pipocou, assim, pau, um negócio assim bem absurdo. E fazer uma retrospectiva dessa, e a gente tá celebrando esses 10 anos, assim, essa ideia de, acho que talvez esse legado, assim, que a gente tenha conseguido trazer, deixando esses vestígios positivos, realizando os sonhos de outras pessoas também, tipo, não dá pra imaginar que aquele dia, tipo, eu tô arrepiada, seria esse dia hoje. Se transforma assim, na comemoração de hoje. Exatamente. Mas como começa o Espaço 46? De onde surgiu a ideia? Carol tinha um sonho, conheceu alguma coisa, viu na internet, em outro país, o que foi isso? De onde foi? Tá. Eu comecei a empreender, tipo, vendendo trufa desde pequena na escola, essas coisas. Fui pra faculdade de Direito, queria, tipo, muito ser delegada federal e tudo mais. Comecei a precisar gastar muito dinheiro com a faculdade. Meu pai não tinha grana, só conseguia muito mal pagar a mensalidade. Eu não conseguia pagar livro, xerox. Eu tenho que ajudar meu pai pra fazer alguma coisa, monetizar de alguma forma. E aí eu comecei a frequentar o centro da cidade. Eu lembro que, tipo assim, na época, passe fácil, eu tinha passe fácil. Passe fácil. E aí o passe fácil eram as passagens contadinhas, velho. Passe fácil foi bom. Maravilhoso. Aí eu lembro que eu tinha as passagens contadas. Eu tinha que ir andando pro centro pra economizar aquela passagem extra. E eu começava a conhecer lojas, me conectar. Sempre gostei muito de moda e tal. E eu comecei com essa ideia de loja no Blogspot, 1.500 anos. E aí comprei algumas coisas pra vender e oferecia pra uma amiga, um cinto, um short. Fui evoluindo e comecei a comprar essas coisas e levar malinha pra faculdade. E o negócio foi começando a evoluir naquela época era a moda da Hollister, Abercrombie, Gap e tal. Aí eu achei um fornecedor, a gente começou a vender produto falsificado. Bem nessa linha, quem exatamente. nunca? E aí eu levava essa malinha também lá. As coisas foram evoluindo. Eu não tinha computador em casa, não tinha internet, morava em subúrbio, morava em Rio Doce, que eu adoro, inclusive, compartilhar isso pra galera. Cara, a gente tem muita coisa em comum. Eu vivi de Rio Doce CDU. Pois é. E aí eu morava em Rio Doce, lá não tinha internet, a internet não chegava, era um caos. Aí eu usava o computador da faculdade, velho, pra poder empreender. Eu pegava a máquina digital de uma amiga, pegava o cartão de memória, plugava, baixava as fotos, tirava. Aí o negócio foi evoluindo. Participei do meu primeiro evento. Eu acho que o divisor de águas da nossa marca foi o evento. Porque, assim, transformou a gente numa ideia viva, na parte física. Então, a gente começou a ter primeiro contato com pessoas. Mas quando fala que foi um evento, o que aconteceu nesse evento pra... Tá. Eu tava despretensiosa, vendendo minhas coisinhas no Orkut, em Lan House lá em Rio Doce. Recebi uma mensagem no Facebook já. O nome da menina era Thaís, ela fazia um evento chamado Pop Day. E aí ela, o evento é massa, é um evento que a gente reúne várias marcas, vem cá participar. Aí eu, quanto é? R$400. Aí eu, não tenho essa grana pra participar, porque eu comprava sempre mercadoria. Aí eu lembro que eu panfletei pra participar. Ganhei minha mesa e fui. O divisor de águas foi, eu conheci muitas pessoas naquele dia, eu consegui contactar pessoas, conseguir novos clientes e também me conectei com outras pessoas que tinham as mesmas dores que eu, que no caso era a Rafa, minha vizinha de stand. E aí Rafa fazia, eu não aguento mais ficar entregando porta a porta, bora se juntar, bora alugar uma sala. E aí foi quando as coisas realmente, acho que decolaram, porque a gente começou a partilhar das mesmas dores, os eventos ficaram mais frequentes, a gente começou a ter uma lead de clientes um pouco maior, o negócio foi evoluindo. Abrimos o nosso primeiro ateliê. Eu tinha uma arara, um móvel, uma cadeira e uma mesa. Rafa, a mesma coisa. E a gente, o único bem nosso era um tapete. A gente dividia um tapete desse em 10 pessoas. Era o que era dividido, a sociedade era isso. Exatamente. E rachar o aluguel. Exatamente. Tá. Rachava o aluguel e a CELP, a energia. E aí, beleza. Aí, um ano depois, apertado, agoniado, a gente simplesmente decidiu ir pra uma loja maior. Não, que saco aqui, que é pequeno, não sei o quê. Vamos pra uma casa. Era uma de rua, era o quê? Era uma galeria muito ruim. Agoniada, fedida. No estacionamento. O portão era aqueles portões eletrônicos. Tomar essa decisão não foi tão difícil, né? O problema era depois que não se imaginava como seria. Aí eu lembro que minha sócia era bem mais desenrolada que eu, que ela já tinha trabalhado, ela tinha 10 anos na minha frente. E isso eu tinha 17 anos, 17 pra 18. E aí eu lembro que Rafa fez assim, bora pra uma casa, porque galeria não presta não. Galeria é chato, tem horário de abrir, de fechar.
É a melhor casa que a gente tem independente. Faz nossas festas, temos clientes, não sei o quê. Beleza, bora pra uma casa. Empréstimo, agiota, cheque, cartão de crédito. Tudo que você possa imaginar para abrir essa loja, a gente acionou. Pessoal, empreender não é fácil, tá? Acho que vale Pelo amor de Deus, essa coloca. entrada aqui agora. Não é fácil. E a galera coloca um leão por dia. Bota um monte de leão assim, vindo de todos os lugares. Na verdade, bota você dentro da jaula. Exatamente. É isso. É exatamente isso. E aí a gente foi pra essa casa. Eu passei na frente, era perto da nossa casa, do nosso antigo ateliê. Liguei pro proprietário, a gente conseguiu negociar, beleza, ele deu um desconto pra gente, a casa... Parecia aquelas casas abandonadas. A casa não tinha porta. Sabe aqueles tapumes batidos? Eu lembro que o cara foi mostrar pra ele fazer assim com o tapume, ó. Trá, trá. Aí depois a loja ficou sem porta. Era rato, era barata, assim, gente. Aí Rafa, encantada, aí eu assim, ó. Achamos a casa, tipo. Não era a casa, velho. E aí a gente super empolgado, cara. Mas escolheu aquela casa? Escolhemos. Ela foi escolhida, mesmo. Ficamos lá 9 anos. 9. E aí a gente ampliou. Aí nesse começo, como eu falei, a gente gastou muita grana, não fizemos planejamento nenhum. Eu tinha 18 anos nessa época. Faculdade de manhã. Ela era funcionária da manhã, eu largava da faculdade, almoçava e ia pra lá. Eu era funcionária da tarde. Como eu falei, a loja quando inaugurou foi aquela agonia. E uma coisa muito importante foi tipo assim, por isso que o espaço surgiu. Quando a gente foi abrir a loja, o dinheiro da mercadoria acabou. Tipo assim, não tinha nem pra abrir a loja, quem era pra comprar mercadoria. Aí eu fiz, Rafa, tive uma ideia. Eu já fazia esses eventos de maneira mais frequente, eu já coordenava ele. Aí eu vou chamar a galera pra botar a loja aqui por enquanto, que a gente tá uma estabilizada. E aí a gente vai pra ter a loja cheia. Chama a Maria, que vende sandália, chama a fulana, que vende biquíni, chama a ciclana, que vende bijuteria. Aí eu lembro que Rafa na época disse assim, não vai funcionar tanto, porque a gente vai vender isso. Ah, mas calma, a gente tem dinheiro pra comprar nem o básico, vamos chamar essa galera. Aí na época eu comprava nada. Chegava assim, Deco, tu vende essa camisa, vem pra cá. Aí tu, não, pega uma arara que tem na tua casa, traz pra cá e manda os clientes virem pra cá. E aí foi evoluindo, era de graça, depois custou 50, depois R$100 pra participar, depois 150, e aí foi evoluindo. A gente chegou a ter 16 lojas dentro da nossa loja. O evento que eu participei como lojista, eu já tinha o meu próprio evento, então eu já tinha muito mais força. Ao invés de um evento para 30 lojas, a gente já fazia um evento para 70. Então eu participei uma vez de um evento seu. Aqui, não foi? E aí a gente começou a fazer evento para 70 marcas, a gente já ficou bem mais conhecida, a marca ficou mais consolidada. E as marcas que estavam, de maneira temporária, nos eventos, vinham se tornar físicas com a gente. A gente era um braço disso, sabe? E aí o negócio foi evoluindo. A gente transformou a loja em boxe. E aí de 16 lojas fomos para 108. Com a pandemia, a gente ampliou a loja da gente e ela também ganhou um espaço de eventos. Deixa eu perguntar uma coisa. Você gerir 108 negócios de terceiros. Eles colocavam a peça lá e você tinha a sua equipe, pegava um espaço, botava meu produto e você... Exatamente. Tacava o pau lá de como é que você ia fazer pra Exatamente, a gente administrava e aí a gente desenvolveu também, ajudou o pessoal a desenvolver um sistema colaborativo, que hoje é um sistema que todas as lojas colaborativas usam, que você consegue administrar de casa, seu estoque, essas coisas todas. A casa, o que encantou a gente é que ela tinha a projeção de expansão. Então, como a gente tava bem naquela ideia de começo, de vamos fazer acontecer em muito pouco tempo, vamos ampliando e realmente a cada ano a gente ia ampliando mais. A gente fazia bazar. A gente fazia brechó. A gente fez um evento chamado Parceiras Concorrentes, que foi logo depois da pandemia, que foi quando a gente ampliou. A gente, além dos boxes, tínhamos as salas com essa ampliação e também uma área de eventos. Porque quando a pandemia veio, travou os lugares e eu não podia fazer eventos. E era um braço muito importante da nossa operação. E aí eu fiz meu próprio espaço de eventos. Ali, vocês saíram naquela casa que era inicial, vocês saíram pegando... Exatamente. A casa, ela tinha projeção para ampliar. Dentro da própria casa, vocês conseguiram fazer tudo isso? Exatamente. A gente ia ampliando. A gente chegou a ter quase 1.200 metros quadrados de loja construída. Era uma loja chique. E aí, a gente foi evoluindo. Fizemos um evento chamado Baseadas Concorrentes. A gente vendeu numa tarde R$140 mil. E era uma dinâmica, assim, bem louca, porque as clientes tinham 5 minutos para comprar, não podia provar, só podia trocar, e a gente expulsava todo mundo para entrar o outro lote. Porque era pós-pandemia e tinha toda aquela restrição. Exatamente. E assim, a loja lotada, a gente recebeu 550 pessoas nesse dia. Foi um negocinho absurdo. E aí foi ganhando força. A gente veio pra cá, o evento já não conseguia mais acontecer na rua, então a gente conseguiu trazer ele pra cá, a gente mandou pro comitê daqui do shopping. Pra cá é onde que você tá falando? Pro Shopping Rio Mar. Pro Rio Mar. Exatamente. A gente foi pro L3, que foi o evento que você participou. Uhum. Eu tava aqui despretensiosamente de novo, almoçando. Eu tava fazendo nessa época uma consultoria com um amigo meu, que é Forbes Under 30, porque eu ia fazer um lançamento. E aí me dá umas dicas de como fazer pra me apresentar na live, não sei o quê. Aí quando eu me levantei, depois do almoço, um evento acontecendo aqui no L3. Aí e pode fazer evento aqui, Comecei a procurar um monte de gente aqui, ligar e tudo mais. A gente apresentou o projeto. E aquele evento que você participou, ali a gente já tinha 140 operações. Prefeitura,
A gente tinha apoio do Sebrae, assim, o negócio tomou uma proporção gigantesca. E aí, quando terminou, eu fiz, pô, acabou, e aí? Aquela coisa de, cadê o novo projeto, cadê o novo projeto? E eu lembro que eu gravava sempre, saindo daqui, eu tenho esses registros, assim, à noite, a gente saía da montagem, aí eu lembro que as lojas fechadas, aí eu, a gente tá saindo aqui, tipo, são 11 horas da noite, meia-noite, loja fechada. Aí eu olhava as vitrines, aí eu, será que um dia a gente vai ter uma loja aqui? Aí a galera fala, ai, com certeza, não sei o que e tal. E aí passaram, assim, uns 2 anos, e aí eu tive a ideia de trazer a nossa operação em formato de quiosque pra cá. Quiosques colaborativos. Vim pra cá, falei com o pessoal do comercial, aí, ó, não tem quiosque disponível, mas vamos dar uma andada no shopping pra poder entender como é que as coisas funcionam. E aqui na nossa loja funcionava um projeto do Rio Mar, que era uma loja chamada Espaço Mix. Eram 10 operações colaborativas, independentes. E aí era bem legal, assim, eu lembro que eu frequentava essa loja e fazia, pô, eu queria tanto que essa loja fosse minha, eu queria tanto, eu acho que eu ia saber gerir ela tão direitinho. E aí eu, não, mas a loja do Rio Mar, o Mar não vai abrir pra poder eu entrar na loja. E aí eu sempre desejei muito, falava sobre isso. E a gente passeando no shopping, não tinha quiosque. E aí eu lembro que uma das pessoas do comercial falou assim, ó, pode ser loja, o que é que tu acha? Aí eu, não, loja não dá pra mim não, loja deve ser muito caro. Não, a gente faz um projeto piloto, uma ideia de uma loja pop-up e tal. Vamos entrar aqui. E por curiosidade, por assim, instinto mesmo, por coisa do destino, a loja estava aberta. Ela não, bora entrar, ela puxou a trava, né, que tava com o totem. Uma loja que tava fechada. Fechada. Tava O Espaço Mix não acontecia mais, a loja estava fechada já fazia uns 6 meses, mais ou menos. Ah, então esse espaço aqui foi a loja que ela abriu e mostrou. Exatamente, exatamente. Aí quando eu entrei, os vestígios do Espaço Mix estavam aqui. Eu lembro que eu arrepiei, assim, dos pés à cabeça. Aí eu fiz, é essa? Ela falou, ó, mas é mais complicado, é uma loja, ela tem 410 metros quadrados e tudo mais, não sei o quê. Aí eu, é essa loja, velho. Certeza, fiz certeza. Pode pegar a documentação que essa loja vai ser nossa. E aí eu lembro, pô, arrepiada, velho. E aí eu lembro que quando eu comecei a projetar a loja, a gente não tinha embasamento. Tipo assim, eu não conseguia te dizer que tu conseguia ter uma loja em um espaço de 2 metros quadrados. Aí eu falei assim, não cabe, pô. Minha loja tem 40 metros quadrados. Minha loja tem 80 metros quadrados. Assim, não vai dar. Aí eu, dá. E aí eu tinha algumas pesquisas lá de espaços, tipo assim, de outlets e tudo mais, que mostravam o espaço de ativação. Eu falei assim, funciona. Aí eu lembro que eu paguei pra uma arquiteta fazer imagens em 3D. Pra desenhar o que você imaginava que seria isso aqui. Como ele seria distribuído. Exatamente. Aí a gente segmentou as marcas, os projetos todos. E eu apresentava pra você 5 imagens. A frente, a frontal e outras imagens de outros ângulos. Pronto. Aí tudo assim, certo, e o que mais? Eu não, só tenho essa imagem. E aí mostrava e falava da possibilidade, assim, a galera ficou encantada. O negócio super funcionou. E aí a gente abriu em 2 meses. A gente fez uma obra e dentro dessa obra a gente ainda fez 30 obras dentro, né? Porque a gente começou essa operação com 30 marcas. Quando abriu esse espaço aqui eram 30. Hoje são 30. Quantas marcas? Hoje são 19. Mas tu tinha 108 lá na outra. Isso. Como é que tu saiu de 108 pra isso? Como é que foi essa... Os que estavam lá vieram pra cá, são novos. Como é que isso aconteceu? Então foi um desafio pra gente, porque quando eu topei vir pra cá, a loja da gente anterior continuou. Mas os mesmos clientes não conseguiam vir. Porque o cliente da gente lá era um cliente CLT, era um cliente que tinha uma renda extra, não era a renda principal. Eram clientes que nunca tiveram contato com funcionários, nunca fizeram contratações. Então eram pessoas que não teriam experiência nenhuma. E eu lembro que nas consultorias que eu fiz, a gente ia sair de uma precificação de R$300, que era o que a gente cobrava no Espinheiro, para uma precificação de R$3.000. Aí, pessoal, não vai funcionar. Não vai funcionar porque não é o teu know-how, não são teus clientes, assim, vai ser muito difícil. Aí eu, não vai. Não vai, porque assim, se eu fosse essa loja, eu ia abraçar isso como uma oportunidade. Então, tipo assim, eu vou querer de qualquer jeito. Eu vou mostrar para as pessoas que isso aqui, assim, é o melhor negócio do mundo. E aí, acabou acontecendo. E aí a gente acabou fechando a operação do Espinheiro. E assim, eu lembro que na época foi bem sofrido pra mim, sofrido pras marcas também. Porque assim, não conseguimos abraçar, não consegui relocar, não consegui administrar. Era muita gente. A casa da gente era muito complicada, porque era uma casa muito antiga. Então ela necessitava de reformas praticamente, de verdade mesmo, mensais. Era um negócio muito complicado. E aqui exigiu muito de mim. Porque era uma formatação completamente diferente. Eram funcionários de outras pessoas, era administração de outras pessoas. A gente tinha também o contato com o shopping. Então, assim, a gente acabou realmente... Abre todo dia, horário estendido, tudo isso. Exatamente. E aí foi quando a gente decidiu migrar, de fato, pra cá. E a gente tá aqui há 18 meses. Hoje a gente tem 19 operações. Algumas marcas a gente entendeu que talvez não fosse muito o perfil. Por exemplo, loja masculina não é tanto o perfil da nossa marca hoje, do nosso projeto. Tentamos trazer pra cá alguns serviços que não conseguiam operar por causa da dinâmica de tamanho, de espaço. Então, assim... Como todo negócio, a gente precisou adaptar e a gente não tinha embasamento de outro negócio. Muita gente pergunta pra gente, tu copiou de quem? Ninguém. Não, mas isso aqui tem aonde? Não tem lugar nenhum. Então, assim, a gente sofreu e continua sofrendo muito por isso, porque a gente não tem sistema de alguém que já tem. A gente tem nosso próprio BI, a gente tem nosso próprio sistema de vendas, a gente tem nosso próprio controle de pessoas. Tipo assim, é tudo a gente que desenvolveu, sabe? Então a gente acaba sofrendo um pouco mais, porque tem que errar e aprendendo de fato com ele. E aí, é isso. A gente hoje tem 19 operações. Hoje a gente tem um BI que a gente acompanha faturamento,
hora de pico, a gente tem um relatório com relação à quantidade de pessoas que frequentam a nossa loja, idade, a gente tem a parte a pizza de gênero também, que a gente recomenda isso para os lojistas. A gente tem os eventos, coquetéis, parcerias como vocês que estão aqui. E uma coisa que a gente curte muito abraçar é essa ideia, tipo assim, fomos tão privilegiados de ter esse projeto que a gente sai abrindo para todo mundo. Tipo assim, a última anúncio foi assim, se tem uma marca e quer participar do nosso projeto de graça hoje, pode vir. E aí a gente recebeu um monte de mensagem da galera querendo vir. A gente teve loja de vinho hoje aqui. Uma marca chamada Fazenda Malhadinha. A gente começou com uma Irmão, ela contou a história. Contou. Era um frigobar, velho. Era um frigobar. Ela E não disse. era uma adega. Não era nem um frigobar, era uma adega com queijo lá dentro, que ela fazia umas ativações. Ela contou onde ela tá. Contou. Não, frigobar ela não falou não, a adega não, mas ela contou que começou pequeno com você e terminou que depois ficou pequeno pra ela lá. Era uma adega que ela começou com a gente. Uma adega pretinha, assim. Ela, eu não queria fazer um investimento e tudo mais. Aí ela adesivou a adega dela. Era geladeirinha, com alguns biscoitinhos e tal. Foi evoluindo. Hoje já tá no Palato, Mix Mateus, Casa dos Frios. Tá falando comigo que tá querendo expandir pra São Paulo. E assim, eu fico super honrada que as pessoas ficam com receio de, tipo assim, a gente vai sair do espaço pra um lugar melhor. Pra mim, é o meu ápice de felicidade. Que é quando você diz assim, tô pronto pra ganhar meu rumo. Tô pronto pra, tipo, sair e voar com as minhas próprias asas, sabe? É massa. Se a Carol de hoje pudesse falar alguma coisa pra Carol que sonhou com esse espaço quando pensou nele e achou que não era possível, ou pra Carol lá do começo que carregava a malinha, o que é que ela falaria? Que não desistisse, de verdade, que uma hora ia dar certo. Tô muito, muito arrepiada, porque eu lembro que eu falava muito isso pra mim, tá ligado? Tipo assim, eu olhava e fazia assim, meu irmão, não vai dar, velho. Não vai dar. E eu escutava, assim, um chamado de Deus, assim, dizendo, meu irmão, continue. Então eu lembro muito, assim, que acho que talvez seja até bem prepotente a fala, assim, mas tipo, eu falei. Não é uma coisa que eu falaria diferente, porque, tipo assim, não fui eu que falei. Eu juro que eu sentia a presença de Deus dizendo assim, continua que vai funcionar. Então eu diria, se eu pudesse descrever e trazer isso para um contexto humano, menina, não desiste que lá na frente isso vai funcionar, assim, pra Deus, sabe? Eu falo muito isso, quando a gente sonha, a gente acredita no nosso sonho, a gente vai, a gente talvez nem consiga, mas esforço e vontade a gente vai ter. Isso é o que faz a gente chegar onde a gente tá querendo, né? Exatamente. E aí, Carol, tá bom, e daqui pra frente? Quais são os próximos passos, os próximos planos? Onde é que você se imagina? O que é que vem por aí? Inclusive, a gente já está startando esse projeto. Eu lembro muito que quando a gente começou a tentar pensar na possibilidade de ampliar espaços colaborativos, eu lembro que muitas pessoas do digital falavam assim, desenvolve algo no digital, porque tu consegue escalar muito mais rápido, muito mais fácil, vai conseguir ganhar muito mais dinheiro. E eu me considero uma cliente do físico. Eu gosto da ideia do toque, da presença, da conversa, do bate-papo, do sentir o produto. E aí eu falei assim, por que não conseguir transformar isso numa operação mais enxuta? Que você consiga administrar de maneira colaborativa com outras pessoas. Então, hoje, meu projeto de vida realmente é o Espaço 46, é a ampliação dele. Mas eu acho que pra gente conseguir ampliar do jeito que eu gostaria, a gente precisa embasar muitas pessoas. Porque tem muita gente que acredita que tá preparado para aquele momento, mas não tá. Exemplo, o shopping, quando você traz um projeto pra cá, ele estuda toda a viabilidade do seu negócio e entende se você tá maduro o suficiente pra vir pra cá. Porque o shopping não quer que você seja, que ele tenha um espaço com rotatividade. Saia muito rápido. Exatamente. Então, tipo assim, a gente também quer preparar o nosso lojista para isso, para tipo assim, você entrar e não sair. E você tá preparado para as coisas que vão acontecer. Então, assim, hoje a gente tá montando, estruturando uma parceria com o Sebrae de consultoria. Todas as lojas que estão com a gente ou que pretendem entrar vão passar por esse processo de capacitação para entender como é a dinâmica do shopping. E a ideia, de fato, é a gente ampliar o projeto e irmos para outros shoppings. Sábado agora a gente vai inaugurar uma loja pop-up de carnaval lá no Plaza. Então, assim, o futuro é esse, assim, vários projetos com essa dinâmica toda de estruturar as marcas de uma maneira geral, prestar esse tipo de consultoria, esse treinamento, para a gente já colocar em prática em lojas colaborativas. Então, hoje é muito mais do que abrir novos negócios e novas lojas. Existe um propósito também, porque você treinar essas empresas é um papel também de fomentar, né, a economia do empresariado, da dificuldade que é o empreendedorismo que a gente comentou. E ter alguém que viveu muita coisa e consegue passar para essa galera que muitas vezes está começando. Total. É uma atitude até louvável, né? Porque a gente precisa muito desse apoio. Cara, muito obrigado. E queria te agradecer pelo convite também de estar aqui hoje. Adorei vocês aqui. Foi massa, assim, foi fantástico. Inclusive, a gente tá numa crise aqui, porque a gente não sabe o que a gente vai fazer com tanto material legal que a gente criou. Que massa. E acho que a gente precisa trocar uma ideia depois do que dá pra fazer, para que a gente possa colocar. Porque, assim, foi muito legal, muito positivo. E sempre que precisar,
conte com a gente em qualquer uma das nossas possibilidades. Você sabe que a gente vai tá junto aí dos projetos. Que massa. Queria aí agradecer pelo fato de vocês estarem aqui, por ter topado o convite também. O Espaço 46, a simbologia dele como logomarca, de fato, é proporcionar para as pessoas a ideia de casa. Então, nossa casa está de porta aberta para vocês todos. Voltem sempre, voltem mais vezes, voltem quando quiser, quando puderem. Com esse projeto, com outros projetos. A ideia da gente é realmente não só ajudar, é dar visibilidade, dar projeção e também linkar. Por exemplo, eu quero sair daqui com a ideia do nosso podcast. Tipo assim, lembra que eu comentei contigo e tudo mais? Então, tipo assim, caramba, eu quero proporcionar isso para as pessoas. Eu acho que Recife, de maneira bem direcionada, é muito carente de conteúdo, é muito carente de conexões e não tem como a gente não se espelhar nas pessoas que a gente mais convive. Então, vamos montar uma equipe desse jeito, assim, nessa formatação, sabe? Então, vou precisar da sua ajuda. Já estou antecipando isso. Já estamos juntos. Pelo amor de Deus, me ajude. E é isso, muito obrigada por ter vindo. E casas abertas aí pra vocês sempre. A nossa também. Muito obrigado. E parabéns, viu?